Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Você não está cansado de ir de boate em boate? John olhou para Vitória com tristeza. Hoje é a quinta boate. Bem, por que ir à mesma boate a noite toda? Vitória fez beicinho com um batom colorido. Porque é a mesma coisa em todo lugar. John se virou desafiadoramente para o bar e acenou para o barman. O barman se aproximou imediatamente e deu a John um olhar questionador e educado. Whisky, John jogou para o barman e se voltou para Vitória. Vitória, eu não quero ir a nenhum outro lugar. Vou ficar aqui. Como assim, aqui? Vitória ficou surpresa com a súbita provocação do namorado. Eu tenho que ir sozinho? Por que eu sozinho? Você tem um grupo de apoio, John acenou com a cabeça para as garotas que esperavam impacientemente. Então você não está sozinho. O jovem se virou para o bar e tomou outro gole de uísque. Com um olhar de soslaio, ele notou alguém sentado ao seu lado. Harvey. Ele fez um sinal para o barman, e o mesmo copo de uísque que o de John estava imediatamente à sua frente. Harvey tomou um gole do copo e se virou para as meninas. De verdade, meninas, vocês já estão cansadas de ir para a balada metade da noite todas as vezes. Podemos parar aqui hoje? Afinal de contas, é a nossa quinta vez. Sabem de uma coisa? Vitória foi acompanhada pela namorada de Harvey, Kira. Vá se fuder, as duas levantaram seus lindos narizes e olharam para os rapazes com desdém, depois se viraram e voltaram para os amigos que as esperavam. Era óbvio, por suas posturas eretas, que elas não tinham dúvidas de que os garotos cairiam em si e as seguiriam, implorando por perdão. Mas John e Harvey lançaram-lhes olhares indiferentes e instruíram o garçom a repetir o pedido. Não me chame de novo, leram nas mensagens simultâneas que ambos receberam. Sorrindo, eles tomaram outro drink. Merda, bem, é tudo com ela, começou Harvey, e a figura, e o rosto, e o personagem não é muito de uma puta, e na cama ela é toda certinha. Mas é a maldita arrogância. Tipo, estou todo duro, e os homens estão se esmagando por mim. E, Deus me livre, se eu não me encher de diamantes e não me obedecer como um cão fiel, imediatamente encontrarei mais de uma dúzia de pessoas dispostas a ficar em seu lugar. Concordo, assentiu John e, ao terminar sua bebida, fez sinal para que o garçom repetisse. Às vezes, as atitudes deles são um pouco esquizofrênicas. Principalmente quando estão em um grupo de apoio. Mas, em particular, são dóceis e complacentes, dispostos a fazer qualquer coisa por você. Acho que é por isso que estamos com eles, não é? Harvey provavelmente assentiu e olhou ao redor do clube. Ouça, você acha que eles voltarão? Acho que não, John sorriu, o orgulho não permitiria isso. Então, estamos por nossa conta esta noite? O sorriso de Harvey se tornou malicioso. O que você está insinuando? John apertou os olhos, sabendo a resposta. Exatamente o que você está insinuando, Harvey piscou, vamos? Claro, John respondeu em seu tom e eles foram para a pista de dança. Meia hora mais tarde, os rapazes já estavam sentados em uma mesa na companhia de duas garotas e as tratavam ativamente com champanhe. As moças se mostraram charmosas e alegres. Elas apoiaram a conversa de bom grado, riram muito e dançaram com prazer. Estou apaixonado. Sussurrou Harvey para John quando eles foram ao banheiro juntos. Vocês têm camisinhas? Acho que se chama outra coisa, sorriu John. Mas as garotas são tão legais. O que quero dizer com isso? Elas são o tipo de garota com quem vocês deveriam trair suas esposas. Sem incômodo algum. É fácil, divertido e descomplicado. John olhou para o amigo pensativo, mas e se elas estiverem falando conosco com o mesmo objetivo? Qual é o objetivo? Para fugir de seus maridos. E você não dá a mínima. Então é uma relação mutuamente benéfica.
Harvey saiu do banheiro e se dirigiu à sua mesa. Naquele momento, as luzes da sala da boate se apagaram, deixando apenas as luzes das mesas e um feixe de luz no palco. Uma música tocou e um cantor subiu ao palco. Os rapazes imediatamente começaram a convidar suas companheiras para uma dança lenta. A moça no palco cantou. Sua voz era hipnótica e fez com que eles se apaixonassem pela letra da música e um pelo outro. John abraçou sua nova conhecida e teve uma vontade insuportável de beijá-la. E não como uma parceira em potencial para a noite, mas simplesmente porque ele queria pressioná-la contra si e sentir seus lábios nos dele. Angélica era o completo oposto de Vitória, aberta, doce, gentil e até mesmo amável. John se sentia calmo e confortável com ela. Ele não queria correr atrás dela e tentar segurá-la. Ele só queria segurá-la e não entregá-la a ninguém. Ele a abraçou com mais força e acariciou suas costas. Angélica olhou para cima e sorriu interrogativamente. Sem perceber, John encostou seus lábios nos dela. Ele se sentiu como se tivesse sido eletrocutado. Sua cabeça estava girando, seu corpo inteiro estava cheio de paixão intensa. John estava assustado. Era a primeira vez que ele desejava tanto uma mulher com apenas um beijo. Ele se afastou com dificuldade dos lábios dela e a encarou nos olhos. Eu? Ou você? Você ou eu? Ele estava imaginando isso ou? Havia zombaria em seus olhos. Mas ele descartou essa suspeita. Apenas uma coisa importava para ele agora: pegar a garota o mais rápido possível. Não sou daqui, Angélica sussurrou e, embora a música estivesse bem alta, ele a ouviu. Então, pegando-a pela mão, John, tentando não demonstrar sua impaciência e excitação, apressou-se em direção à saída. Durante todo o trajeto, enquanto o táxi os levava para a casa de John, eles se beijaram apaixonadamente. Assim que a porta da frente do apartamento se fechou atrás deles, o mundo ao redor ficou reduzido a apenas os dois. Pela primeira vez em sua vida, John se sentiu tão à vontade com uma mulher. Parecia que eles se conheciam desde sempre. Angélica conversava casualmente, bebia champanhe, ria e respondia às suas carícias com gosto e paixão. E ele não se cansava dela. Nunca antes ele havia tido uma explosão tão grande de emoções e sentimentos com alguém. A noite sem dormir e o álcool fizeram seu trabalho pela manhã, os amantes exaustos e felizes adormeceram. John acordou em silêncio. O sol brilhava intensamente através das janelas panorâmicas. O homem sorriu alegremente, abriu os olhos e virou a cabeça para o lugar onde achava que Angélica deveria estar deitada. A cama estava vazia. Ele se sentou e olhou ao redor sem encontrar ninguém. Pensamentos ruins começaram a assaltá-lo. John, nu como estava, saiu da cama e foi inspecionar o apartamento, esperando secretamente que Angélica estivesse prestes a sair de algum lugar. Mas a garota não estava em lugar nenhum. Nem suas coisas. Poderia ser um ladrão? Um viciado em clofelina? John fez o possível para afastar esses pensamentos, mas eles continuavam voltando à sua cabeça. Ele andou pelo apartamento novamente, agora olhando ao redor para ver se algo estava faltando. Olhar e ter medo. Não. Não estava faltando nada. Com medo de que a mulher que havia se apossado de sua mente e de seu corpo se revelasse uma vigarista comum. Ele a perdoaria de bom grado, é claro. Se ele a visse novamente. Mas o relacionamento deles não seria mais tão confiável como antes. Embora. De que tipo de confiança podemos falar depois de 2 horas de conhecê-la e passar a noite juntos? Nada estava faltando no apartamento. Exceto a garota e suas coisas. Se não fosse por sua memória, ele pensaria que havia passado a noite sozinho. As únicas lembranças da presença da mulher eram os lençóis amassados. Até mesmo as taças em que eles haviam bebido champanhe estavam em seus lugares no armário. A garrafa havia desaparecido. John pegou uma lata de cerveja na geladeira, tomou um grande gole e voltou para a cama. Quando terminou a cerveja, ele caiu na cama e enterrou o rosto nos travesseiros. Havia um leve cheiro vindo deles. Angélica. O cheiro do perfume dela. Eu nem tinha pedido o número do telefone dela. John se virou e olhou para o teto. Angélica não conseguia sair de sua cabeça. Ao pensar nela,
ele foi tomado por uma onda de desejo. O tilintar do telefone o tirou de seus pensamentos. O nome do amigo dela apareceu na tela. Ótimo! John pegou o fone com alegria. Talvez Harvey não fosse tão idiota quanto ele tivesse conseguido o número do telefone da amiga de Larry. E era lá que Angelique poderia ser encontrada. Alô, gritou o jovem no fone. Harvey, há um problema. Que assunto? Gemeu o tubo. A única coisa que posso fazer agora é ligar para você e pedir que venha me ver. E, se possível, com uma cerveja. Tudo bem. John decidiu que tais assuntos não poderiam ser resolvidos por telefone. E um amigo bêbado provavelmente não seria de grande ajuda, dada a sua falta de discernimento. Agora. Espere. Você é um amigo de verdade, ele sussurrou, mas John não ouviu. Ele entrou correndo na banheira. Quer dizer que você nem ouviu ela sair? Harvey olhou para o amigo com surpresa. E se ela tivesse sido uma dessas? Não. Eu verifiquei. Não está faltando nada. E os papéis? E se ela tirou fotos de algum documento? Eu guardo todos os documentos no cofre do meu escritório, você sabe disso. John pegou uma lata de cerveja vazia. Depois a colocou de lado e pegou outra. Ele acabou de sair. Ele simplesmente foi embora. Você não está nem aí. Um caso nunca leva a um relacionamento duradouro. Quer dizer, você se lembra há quanto tempo a Vitória vem incomodando você? Mas agora vocês dois são um casal sólido. Estão até pensando em se casar. E isso. Desde o momento em que a conheceu. Você está disposto a arruinar sua vida por essa casualidade, mesmo que seja um bom sexo? Quero dizer, eu nunca estive com ninguém assim antes. E não se trata apenas de sexo. Sinto que encontrei alguém que conheço há muito tempo. John tomou um gole da lata. Era como se já nos conhecêssemos antes. Eu não conseguia me controlar. Não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia. Preciso vê-la novamente para me livrar dessa obsessão. Como uma cunha. Ou é amor à primeira vista, ajudado por uma segunda olhada? Harvey sorriu. Algo parecido com isso. E aí, você conseguiu o telefone da amiga dela? John olhou esperançoso para o amigo. Desculpe, John. Eu estava tão bêbado ontem à noite que não me lembro de estar em casa. E aparentemente sozinho, e John olhou fixamente para o chão. Depois, terminou sua cerveja e pegou uma nova lata. Olhe, já que você está falando tão sério. Harvey olhou para o amigo com simpatia. Por que não invadimos mais algumas boates hoje à noite? Vamos ver se ela aparece em algum lugar. Você olhará para ela com outros olhos e perceberá que foi apenas um caso, ligado a um relacionamento de longo prazo com uma garota. E que seu relacionamento com Vitória é mais importante do que uma noite com a primeira garota que você conhece. É isso aí. John se levantou do sofá em que estava sentado. Vamos, naquela noite, eles foram a todas as casas noturnas da cidade e as garotas não estavam em lugar nenhum. 3 dias depois, Vitória ligou e, de forma arrogante, pediu a John que deixasse suas coisas. Você me deixou suas coisas? Perguntou Juan fleumaticamente. Vitória, sem se dar ao trabalho de responder, bufou. É claro que você vem. Vitória sentiu que estava perdendo o controle sobre John e não gostou disso. John era uma combinação favorável, a chave de sua vida garantida. Ele não admitia para ninguém, mesmo sob pena de morte, que havia crescido em uma família simples de trabalhadores da província. Vitória era a mais nova de 4 irmãos, portanto, foi mimada o suficiente para perceber sua peculiaridade. Quando criança, Vitória foi informada de que havia recebido apenas o melhor de seus pais, a beleza de sua mãe e a mente extraordinária e tenaz de seu pai. Infelizmente, essas qualidades não ajudaram seus pais a viver em prosperidade. A família estava sempre com falta de dinheiro. Então,
Vitória decidiu que definitivamente sairia dessa falta de dinheiro. Ela se dedicou aos estudos e, paralelamente, estudava revistas femininas, que a ensinavam a ser bonita e desejável para conquistar e manter o homem certo. Depois da escola, munida do conhecimento necessário sobre a escola e a vida, Vitória foi para Washington. Ela não fez planos brilhantes sobre universidades de prestígio e entrou na que passou por concurso público. Para começar, tudo o que ela precisava era de uma educação superior. Ao longo de seus estudos, Vitória observou os homens ao seu redor e aprimorou sua capacidade de ter boa aparência e seduzir. Depois de se formar no ensino médio, a garota conseguiu um emprego como gerente em uma das muitas pequenas empresas e começou a segunda parte de seu plano, uma vida futura sem pobreza. Com seu primeiro salário, Vitória encontrou os cursos mais caros que podia pagar, na universidade, e se matriculou neles. Havia um duplo cálculo aqui, na universidade, jovens muito promissores ou muito ricos estavam estudando. Ao frequentar os cursos, ela praticamente se equiparava à elite dos jovens, entrava no círculo deles, e assim, tinha todas as chances de encontrar um par adequado para seu futuro marido. Para não se destacar nesse círculo, Vitória ajustou seu passado. Agora ela não pertencia a uma família comum da classe trabalhadora das províncias, mas a uma família de provincianos, porém grandes empresários. Seus irmãos e irmãs, segundo ela, moravam no exterior, e a própria Vitória se revelou uma patriota e não queria deixar sua terra natal. Para acompanhar seus novos amigos, a garota economizava em quase tudo, menos em si mesma. Seus esforços não foram em vão, e logo ela passou a ter uma multidão de admiradores. Só que aqui havia um problema, e todos eles já eram casados ou estavam firmemente ligados à opinião e à carteira do pai. Apesar disso, Vitória recebia regularmente presentes caros, era levada a resorts e recebia dinheiro para gastos insignificantes. No início, a garota decidiu que isso seria suficiente para ela, mas depois percebeu que sua juventude e beleza não durariam para sempre e saiu em busca de um marido. Em uma das festas, ela conheceu John. Ele não atendia exatamente às suas exigências, e como ela, ele também era da província, tinha muitos parentes, mas não tinha formação superior, o que ele não escondia nem se envergonhava. Mas ele tinha sua própria empresa de informática com várias filiais em todo o país, um estúdio enorme, uma boa aparência e nenhum carimbo no passaporte. Vitória decidiu-se por John e passou para o último ponto de seu plano, casar-se com um homem rico. Graças aos conselhos das revistas femininas, ela começou a ter sucesso. John estava prestes a lhe pedir em casamento. Mas algo deu errado. Ele não só se recusou a ir com ela a outra boate, como também não entrou em contato com ela nem pediu desculpas por vários dias. Vitória estava preocupada. O saque estava escapando por entre seus dedos. Ela tinha que agir. Depois de não ter dormido nada a noite toda, Vitória elaborou um plano de ação, que começou a implementar imediatamente. A campainha da porta tocou. John foi abrir a porta da frente. Vitória estava na soleira da porta. Ela estava mais charmosa do que nunca, mas em vez de um sorriso, seu rosto estava com uma impaciência e indiferença cuidadosamente disfarçadas. Era uma expressão que Vitória havia ensaiado há muito tempo na frente do espelho. Desculpe incomodá-lo, disse ela a John em um tom equilibrado, eu só quero pegar algumas das minhas coisas para que você não as jogue fora acidentalmente e elas não caiam nas mãos erradas. Você sabe como me sinto em relação a essas coisas. Pode parecer ridículo, mas acho que através das coisas você pode estragar o dono delas. Vitória entrou no apartamento. John olhou para ela e foi para a cozinha. Você quer um café? Gritou ele de lá. Eu adoraria. Respondeu Vitória com alacridade, entrando na cozinha com uma sacola. Não consigo me sentar desde hoje de manhã. John olhou a garota da cabeça aos pés. Ela estava mais linda do que nunca. O vestido leve de verão esvoaçava a cada movimento, abraçando sua figura esculpida. Os sapatos abertos revelavam seus dedos dos pés bem pintados. O cabelo, profissionalmente despenteado em seu pescoço delicado, realçava o oval impecável de seu rosto. Como ela é linda, pensou John. Talvez para o inferno com todo esse desejo por Angelique. Eu não a conheço. Talvez ela seja um monstro em uma saia. E aqui está um anjo em carne e osso.
Vitória percebeu o olhar dele, sorriu mentalmente de forma triunfante e elogiou a si mesma. Sua imagem bem pensada tinha feito seu trabalho. John a desejava. Ela se sentou graciosamente em uma cadeira e pegou a xícara de café da mão do jovem, tocando-a com despreocupação. Quando o homem retirou a mão, Vitória percebeu que a luta estava ganha. Vitória, por que você decidiu arrumar suas coisas? Perguntou John. Você não me ligou mais depois daquela noite, percebi que era muito exigente para você e decidi não sobrecarregá-lo mais com minha presença. Acontece que somos um pouco diferentes. Por que não? Eu não tenho idade suficiente para ir a vários lugares em uma noite. Só quero sentar e sair com meus amigos. Sabe, Vitória levantou a mão e empurrou para trás o cabelo desgrenhado de John, satisfeita ao ver suas pupilas dilatarem. Eu percebi que todas as boates são iguais e que não há necessidade de correr de um lugar para outro. Ela colocou a xícara de lado e se levantou. Sinto muito, tenho que ir, ligo para você um dia desses. Ela caminhou tão apressadamente até a porta que John a alcançou quando ela estava saindo do apartamento. Vitória. Espere. Por que não tentamos de novo? Ele a puxou para si. Não estava em seus planos fazer amor com ele, mas, olhando em seus olhos, ela decidiu que era necessário consolidar o resultado e sorriu de volta para o jovem. Bem, John, mais um brinde a você. Harvey levantou o copo e disse, que você nunca se arrependa de ter se casado. John sorriu, acenou com a cabeça e bebeu também. Já haviam se passado quase 2 anos desde aquela noite louca. Durante vários meses, ao visitar várias boates, John procurou Angélica com os olhos. Mas era como se ela tivesse desaparecido no ar. Era como se ela nunca tivesse existido. Se não fosse pela presença de Harvey naquela noite, John teria pensado que estava sonhando. Desesperado para encontrar a garota novamente, John estava com raiva dela. Ao mesmo tempo, ele estava com raiva de si mesmo. Estava com raiva dela por ter se virado e desaparecido, e de si mesmo por continuar a sonhar com ela. Durante todo esse tempo, Vitória tinha sido impecável. Ela adivinhava todos os seus desejos, era sempre gentil e sedutora. E John decidiu parar de pensar naquela noite fugaz. Ele tinha uma linda garota que merecia mais a sua atenção. 1 ano depois, ele pediu a Vitória que fosse morar com ele. Naquela época, a namorada de Harvey estava grávida e seu amigo, sem pensar direito, pediu Kira em casamento. Por quê? Explicou Harvey a pergunta silenciosa de John. Não posso ficar solteiro a vida toda, é hora de começar uma família. Além disso, Kira é muito adequada para o papel de esposa, bem educada, bonita, eu diria até que é espetacular com uma mulher assim. Ela não tem vergonha de aparecer em qualquer companhia e é uma excelente anfitriã. Então, o que há para escolher? E o bebê vai nascer em breve. Você não deve demorar com a Vitória também, ou ela ficará grávida como a minha e você será obrigado a se casar com ela. John pensou sobre isso. Por quê? Ele tem quase 30 anos, é hora de pensar em seu futuro. Uma coisa é se sentir livre e independente, mas sozinho. Outra bem diferente é ser amado e necessário. Ter alguém esperando por você em casa, recebendo-o com um jantar quente, subindo em seu colo e pedindo para brincar, aquecendo-o na cama. Vitória não ensinou legitimar o relacionamento deles, mas tentou de todas as formas enfatizar sua independência. Mesmo quando sua amiga Kira engravidou e quis se casar, Vitória apenas bufou. Sogra. Casamento? Que nojento, que vulgar. John percebeu então que ninguém iria forçá-lo a se casar. Se ele soubesse a verdadeira opinião de Vitória sobre o assunto, talvez não tivesse feito o que fez. Embora Vitória demonstrasse sua indiferença ao casamento de todas as formas possíveis, ela estava pensando cada vez mais em seu futuro a cada dia. John não reagiu às suas insinuações de que ela era uma mulher livre e poderia deixá-lo a qualquer momento. Ele não parecia interessado em ficar com ela. Por mais que Vitória não quisesse, a tentação de aproveitar o exemplo de seu amigo estava ficando mais forte a cada dia. Vitória analisou as várias opções em sua mente quanto à melhor maneira de fazer isso para que John não suspeitasse que ela estava sendo calculista e, finalmente, um plano foi elaborado. Vitória esperou até o final da semana de trabalho e preparou um jantar especial. Em seu vestido mais sedutor, ela acendeu velas e colocou champanhe em um balde de gelo.
Sinto muito, John, eu gosto muito de você, mas estou pronta para passar para outra fase da minha vida. Já tive toda a diversão, as festas e o ritmo agitado da vida. O que eu quero agora é moderação, estabilidade, paz e tranquilidade. Filhos. Então, sinto muito, mas tenho que terminar com você, porque acho que você tem uma ideia diferente do seu futuro. Depois dessas palavras, John deveria, em sua opinião, começar a dissuadir fervorosamente Vitória de suas suposições e chamá-la para se casar. Caso contrário, depois de passar uma noite de despedida alucinante com ele, ela iria embora. Mas ela voltaria em alguns meses, felizmente alarmada. John, não sei como isso aconteceu, mas estou muito feliz com isso, e não o culpo. Só acho que você deve saber que estou esperando um bebê seu. Não quero limitar você nem fazer com que se sinta culpado de forma alguma. Só quero que você saiba que vai ter um bebê e que poderá vê-lo sempre que quiser. E, depois de dizer isso, John definitivamente ia pedi-la em casamento. Vitória achou o plano impecável, mas não era para usá-lo. John chegou em casa pensando muito. Quando viu as velas, olhou para Vitória com surpresa. O que foi? O Harvey deixou escapar. Não, e respondeu Vitória, atônita. Quero dizer, não o Harvey, mas a Kira. E o Harvey dela. John se despiu e entrou no banheiro para lavar as mãos. Vitória, surpresa, o seguiu. O que Kira deveria ter dito para mim? Que eu quero pedir você em casamento. Não é por isso que estamos jantando hoje? Não. Vitória mal conseguia se conter para não pular de alegria. Bem, você não precisava de um plano. Eu só queria que fosse uma noite romântica para nós, e champanhe, velas, música calma. Não foi à toa que decidi me casar com você. Você está sentindo a mim e ao meu humor. A despedida de solteiro seria realizada em um clube de striptease. Vitória não se importou. Se eles mostram, por que não ver? Você é um homem normal e ainda não é casado. Qual é o problema de querer ver garotas nuas? Você só vai ver garotas nuas, certo? Claro, querida. Não preciso dessas garotas quando tenho você tão mais bonita e sexy. Pelo menos vou me aproximar de você. Não, não, não. Eu também vou a um lugar como esse com garotas. Mas não se preocupe, eu vou me comportar bem. John sorriu. Ele não estava com ciúmes de Vitória, ela era muito correta para isso. Harvey já estava com a língua presa. O resto dos amigos de John que estavam participando da despedida de solteiro também não pareciam muito sóbrios. John foi o único sóbrio durante toda a noite, ele só tinha tomado alguns drinks. Chamando um táxi para seus amigos, John decidiu ficar mais um pouco na boate. Ele não estava com vontade de ir para casa. Vitória havia passado a noite na casa de Kira, e ele tinha que buscá-la amanhã para ir ao cartório, então ninguém estava esperando por ele em casa. John fez um sinal para o garçom, que colocou um copo de uísque à sua frente. Uma risada dolorosamente familiar soou por perto. John ficou paralisado. Sou eu. Mas não, a risada soou novamente. O homem se virou cautelosamente ao som da risada e viu uma figura familiar. A garota estava sentada de costas para ele e ria alegremente, aparentemente com o que o rapaz sentado ao lado dela estava dizendo. Quando encontrou seu olhar, a garota se virou. Angélica. Pela expressão em seu rosto, John percebeu que ela também o havia reconhecido. A mesma careta que ele tinha visto em seus olhos na primeira vez que a viu. Sorrindo para John, ela se afastou dele. O uísque atingiu sua cabeça com força. John estremeceu um pouco, mas terminou o copo mesmo assim e imediatamente pediu outro. Ele não sabia há quanto tempo não encontrava o olhar de Angélica, mas continuou a fitá-la. Depois de sussurrar algo no ouvido de seu companheiro, Angélica desceu cuidadosamente do banco do bar e foi para o fundo do bar. John, obedecendo ao seu instinto, a seguiu. Ele alcançou perto do banheiro feminino e agarrou seu braço. A garota olhou para ele com surpresa. Olá! Nada melhor veio à mente de John. Olá! Angélica lhe lançou um olhar zombeteiro. Você quer alguma coisa? Sim. John exalou. Conversar. Posso ir primeiro? A garota sorridente apontou o dedo para a porta do banheiro feminino. Sim.
Claro que sim. John finalmente soltou a mão dela. Alguns minutos depois, a moça voltou. O que você queria? Ela o olhou diretamente nos olhos. E embora houvesse zombaria em seus olhos, no fundo ele viu ternura. John foi até ela, puxou-a para perto e a beijou. Um momento depois, ela estava respondendo ao beijo dele com entusiasmo. Para a sua casa. Sussurrou Angélica quando John a soltou, respirando pesadamente. Ele assentiu, pegou a mão dela e a levou para fora da boate. Mais uma vez, não havia mais ninguém no mundo além deles. John, lembrando-se da última vez, não deixou Angélica sair de seus braços. Ela riu alegremente da fobia repentina dele, mas não teve pressa em soltá-la. Angélica, eu lhe imploro, não vá. Ele sussurrou. Eu não posso. Ela cobriu seu rosto de beijos. Não depende só de mim. Há mais alguém? Juan olhou para ela com dor e medo. Você é casada? Sim, sou. Mas ele não é meu marido. E não posso deixá-lo por você. John estava prestes a fazer outra pergunta, mas Angélica tapou sua boca com um beijo. Não importava o quanto o jovem tentasse, mas o sono o estava cercando insidiosamente. Ao acordar, John deu um pulo brusco, olhou em volta com medo e gemeu. Ele havia desaparecido novamente. Desesperado, ele bateu os punhos contra o travesseiro. Depois de se acalmar, o homem se levantou e, com relutância, foi ao banheiro. Depois de tomar uma nova ducha, foi para a cozinha. Colocou o café no fogo e olhou para o guardanapo rabiscado sobre a mesa. Essas reuniões são a única coisa que podemos pagar. E isso não está certo. Portanto, é melhor esquecermos o que havia entre nós e a existência um do outro. Sinto muito. John leu e releu o texto várias vezes sem querer entender seu significado. Ele não queria entender nada que o separasse de Angélica. Ele queria estar com ela. Abraçá-la, beijá-la. Fazer amor com ela. E a campainha da porta tocou desesperadamente, mas John não atendeu. Ele segurava o guardanapo nas mãos e olhava para ela sem expressão. Quando a campainha tocou, ele acordou. Você bebeu demais ontem à noite? Um Harvey brilhante, com um terno caro e um buquê de flores, entrou voando no apartamento. Você nem está vestido? Vamos, apresse-se. Temos de estar no cartório em 2 horas. Ele estava comigo hoje, a noite toda, e desapareceu de novo. John olhou para seu amigo com os olhos arregalados, sem conseguir ver nada. Quem? Você sonhou com alguma coisa ou está bêbado de esquilos? Harvey riu, mas quando viu a expressão no rosto de John, ficou sério e ergueu as sobrancelhas surpreso. É mesmo? Angélica? Não pode ser. Já faz tanto tempo. Sim, eu a conheci ontem à noite. Na boate. John se afundou cansado em uma cadeira. Não posso fazer isso. Sinto-me atraído por ela. É como se eu renascesse com ela. O que há com ela? O que há com ela? Harvey se afundou na cadeira em frente. John estendeu o bilhete que a garota havia lhe deixado. Veja, ela não está livre. E hoje você será um homem casado. Eu não quero me casar. Você está louco? E a Vitória? Os pais? Os convidados? Você vai ignorá-los e procurar a garota que você ama? E ela não está livre. Não seja estúpido. Ela lhe disse claramente que não há futuro para você. E que futuro pode haver com uma conhecida casual com quem você dormiu? Pense nisso, você a conhecerá, ela deixará o namorado por você, aquele com quem ela mora, vocês passarão uma semana na cama. E depois? Tédio? Reclamações mútuas? Decepção? Vamos nos preparar. John se levantou com relutância e foi se vestir. Harvey o seguiu com os olhos e balançou a cabeça. Depois de esperar que seu amigo vestisse o terno de noivo e se arrumasse, Harvey disse conciliadoramente: Dei, você acha que eu não a entendo? Você se deixou levar.
Talvez ela seja realmente uma ótima garota e a pessoa que você realmente ama. Mas se ela for, você a verá novamente. E então você agirá de acordo. Por enquanto, faça o que você tem que fazer. John assentiu gravemente com a cabeça, pegou o buquê das mãos de Harvey e se dirigiu à porta. Sua vontade de formar uma família com Vitória é genuína, aberta e livre, John? Houve silêncio no saguão. Harvey olhou para seu amigo com entusiasmo. John! Não seja estúpido, ele pediu silenciosamente ao amigo. Sim, respondeu John roucamente, e ele sentiu várias pessoas na sala respirarem aliviadas. O secretário continuou seu discurso. Mas o homem não estava preocupado com isso. Ele sentia que estava sendo observado. Olhando cuidadosamente ao redor do salão de casamento, John notou que uma das portas estava se fechando silenciosamente. Angélica ficou parada por um momento encostada na parede, depois sorriu, levantou a cabeça e se dirigiu para a saída. Vitória, quando será o segundo? Tony já está em seu 5º ano. Kira acariciou sua barriga redonda, olhando alegremente para o sol. Kira, você enlouqueceu? Que filhos? Já basta eu ter dado à luz a Sênia. E isso foi apenas para o prazer de John, já tive o suficiente com um filho. Vitória passou protetor solar na palma da mão. Ajude-me, sim. Achei que você o amava. Kiera começou a passar o creme nas costas da amiga. Kira. Sam. Que amor. John queria uma família perfeita, eu queria uma vida segura. Nós nos beneficiamos um do outro. Mas um segundo filho é demais. Você e o Harvey são os amantes. São neandertais. John e eu somos uma família moderna. Podemos ser neandertais, disse Kira com ressentimento em sua voz, mas temos amor verdadeiro e respeito mútuo. E você, perdoe-me por ser rude, está apenas fingindo. Kira, não estou censurando você. Riu Vitória, estou feliz por você ter conseguido combinar o agradável com o útil. Valgen, você está indo para o número 4. Só o seu Harvey pensa com a cabeça. Levar a esposa grávida para um resort? Ele era contra, mas eu insisti. Eu estava ansiosa para tomar sol. Mas ele fez um seguro. Por via das dúvidas. Kira voltou a acariciar sua barriga. Que dia é o segundo? Harvey se esticou feliz na cama e olhou com carinho para a esposa, que estava conversando com a esposa do amigo. Vitória acha que é cedo. John tomou um gole de sua cerveja. Vamos lá, é cedo. Estamos logo depois da Lucy. Não é essa a questão, Harvey. Tenho certeza de que você não está com vontade. Harvey, quando? Eu estava abrindo uma filial. Como a Vitória está lidando com as crianças? E as babás? Eu também estou muito ocupado. Contrate uma babá para facilitar a vida de sua esposa. Nós temos 2. Então você não quer mais filhos? Pessoal, joguem uma bola. Um adolescente se aproximou dos amigos. Desculpe, foi um acidente. Não foi nada. John pegou a bola e a jogou para o adolescente. Posso ir com vocês? Claro. Falta um. Finalmente, uma diversão de verdade. Obrigado, homônimo. John apertou a mão do adolescente que havia perdido a bola. Você gostaria de um milkshake? Claro que sim. O garoto se mostrou bastante culto e extrovertido. Acontece que ele é de Nova York. E eu sou de Washington. John anunciou alegremente. Quando estiver em Washington, ligue para mim e eu o verei. Aqui está minha mãe. Deixe-me apresentá-lo. Ela está nervosa. Quem é aquele cara que está jogando vôlei comigo? Pelo menos deixe que ela veja que você é normal. Eu adoraria. John olhou na direção que o cara havia apontado e congelou. Angélica estava caminhando em direção a eles. Mamãe, este é o John. Angélica. A garota estendeu a mão para John.
Ele a apertou automaticamente. John. É um prazer conhecê-lo. Angélica enfatizou levemente o conhecê-lo e John percebeu que seria melhor se eles fingissem que estavam se vendo pela primeira vez. Você tem um namorado adorável. Obrigada, eu sei. Certo, temos que ir. John, vamos lá. O garoto obedientemente seguiu sua mãe. Volte hoje à noite. Ele olhou para trás. Vamos jogar de novo. Nós voltaremos. John olhou atônito para o casal que partia. Se ela realmente for a pessoa que você quer. Vocês se encontrarão novamente. E então você agirá. As palavras ditas há 7 anos por um amigo vieram claramente à mente do homem. Afinal, o destino. John. A voz irritada de Vitória o tirou de seu devaneio. Por que você está vagando? Primeiro você está brincando com crianças estranhas e agora está sentado em um bar. Por que você não cuida do seu próprio filho? Vitória, por que você não cuida? Você também não está cuidando do Tony. Estou aqui de férias. E ele tem uma babá. Já tenho muito o que fazer em casa. O quê? Dar ordens para as babás? Claro. Por favor, vamos lá. Agora você vai me acusar de não fazer nada? Você vê algo além do seu trabalho? Vamos sair de férias de vez em quando. Como uma família. Então você está tentando não fazer nada. Esse o de vez em quando ou é pelo menos 2 vezes por ano. Quantas vezes você sai sozinho? Porque estou cansado de ficar sozinho o tempo todo. Você está sempre no seu trabalho. O que eu devo fazer? Cuide de seu filho. Eu dei à luz a ele? Realmente, John está cansado de discutir. Você o deu para mim. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Essa conversa acabou. Ele se levantou da mesa e saiu do bar. Estamos indo para algum lugar? John olhou para sua esposa. Ela estava usando um vestido curto e muito aberto. A maquiagem brilhante e os saltos altos completavam a estranha imagem. Sim. Para a boate. O DJ mais famoso da Europa está tocando hoje à noite na discoteca. Não quero perder o show dele. Prepare-se também ou chegaremos atrasados. Você não poderia usar algo mais modesto? O que quer dizer com modesto? Estou indo para uma boate. No resort. Todos andam assim aqui. Somente as garotas com um comportamento muito leve ou aquelas que procuram um homem rico. Não acho que você seja uma dessas. Quando foi que você se tornou tão puritano, John? Pelo contrário, você deveria estar feliz pelo fato de sua esposa ter uma ótima aparência e ser mais bonita do que qualquer adolescente. Vitória, me desculpe, mas você está vulgar. Pelo menos ninguém vai ficar com a cara suja e estragar o clima. Vitória, batendo os calcanhares, saiu da sala. Pai, aonde a mamãe está indo? Tony entrou. Visita. E quanto a você? Estou cansada, então quero ir à praia com você. Vamos nadar um pouco antes de ir para a cama. Que legal, na praia, apesar de ser tarde, havia um jogo de vôlei em andamento. Juan notou sua homônima Angélica e olhou em volta. A garota não estava em lugar nenhum. Junto com seu filho, eles entraram no mar. Tony ficou feliz com a atenção. Ele raramente ficava com algum de seus pais. Seu pai estava no trabalho, sua mãe nas lojas e nos salões de beleza. É claro que suas babás, Catherine e sua filha Elizabeth, o tratavam muito bem. Catherine era muito gentil e fazia um delicioso mingau para ele, e Elizabeth adorava brincar de carrinho com ele. Mas a atenção de seus pais era mais valiosa do que qualquer outra coisa. Portanto, nos raros momentos em que seus pais lhe davam atenção, ele tentava ser muito obediente e educado. Hoje, pela primeira vez desde que chegou ao resort, Tony foi ao mar com seu pai. Ele tentou seguir todas as suas recomendações, mas seu pai o olhou de forma estranha por algum motivo. Por que o Tony está tão tenso? É como se ele estivesse com medo de mim, pensou John, ansioso, enquanto observava o filho.
Tony estava com medo de fazer um movimento desnecessário e dizer a coisa errada. Filho, você não pode fazer nenhuma besteira? Perguntou John. Se eu fizer, você não passará mais tempo comigo, disse o garoto calmamente. O que o faz pensar isso? Tony olhou com medo para o pai, sem saber o que dizer. Eu amo você e, mesmo que você seja travesso, não vou deixar de amá-lo. Meu tempo com você não depende do seu comportamento. Depende de quê? O menino olhou para ele. Do trabalho. Eu trabalho demais. Mas prometo que, assim que chegarmos em casa, vou reorganizar minha agenda para passar mais tempo com você. Viva! O filho se atirou em seu pescoço. Encantado com esse impulso, John o beijou no topo de sua cabeça. E agora, vamos brincar de bomba. Disse John e, junto com seu filho, pulou no mar. Depois de um tempo, John se juntou a eles. Eles brincaram de pega-pega e se molharam um ao outro. John acabou se tornando um grande inventor de jogos aquáticos. Tony riu e não era mais tímido ou tinha medo de fazer algo errado. Talvez seja hora de ir para a praia, disse uma voz familiar. Os lábios do garoto estão ficando azuis. Angélica ficou na praia com toalhas nas mãos. Papai. Só mais um pouco, não quero ir para o quarto. Tony se esforçou para conter as lágrimas. John o pegou no colo e caminhou até a praia. Ele se aproximou de Angélica, que prontamente enrolou o menino em uma toalha grande. Bem, se a tia Angélica concordar em jantar conosco na praia, ficaremos mais um pouco. Ele olhou fixamente nos olhos de Angélica. A menina olhou para o menino com os lábios trêmulos, mal conseguindo conter as lágrimas, e disse, por que não, só que sem sorvete. Meia hora depois, uma pequena mesa foi montada na praia. Os garçons atenciosos trouxeram toalhas de mesa xadrez. Já estava completamente escuro no mar. A praia era iluminada apenas pelas lanternas na orla e pelas luzes do hotel, localizado a algumas centenas de metros da praia. Os meninos, enrolados em mantas, estavam dormindo profundamente. Por que você sempre foge de mim? John olhou para a garota. Por que não temos futuro juntos? Então, na véspera do seu casamento, eu estava com medo de arruinar sua vida. Não sei porquê, mas achei que você mudaria de ideia sobre se casar por minha causa. E eu só vou arruinar sua vida. Você é casado? Não. Mas ainda não sou dona de mim. O John é assim tão possessivo? Não. Ele insiste que eu comece a sair com outra pessoa. Mas... Você já está saindo com alguém? John, não vamos falar sobre isso. Por favor. Bem, ele olhou para ela e o desejo o dominou. Há quantos anos essa mulher está em sua mente? Há quantos anos ele sonhava repetidamente em abraçá-la, beijá-la, possuí-la? Angélica, vamos colocar as crianças em seus berços e dar mais um passeio na praia. Só uma caminhada. E sua esposa? Ela não está interessada em nós. Ela gosta da vida social europeia. John sorriu. John pegou seu homônimo, Angélica, filho de John, em seus braços. Eles levaram as crianças para seus quartos e as colocaram em suas camas. John deu instruções para as babás, e depois de trocar de roupa, deixou o hotel. Eles caminharam lentamente pela praia. Vitória estava banhada pela atenção dos homens. Ocasionalmente, alguém se aproximava dela e tentava conhecê-la melhor. Algumas vezes ela se entregou a um coquetel, mas depois de um tempo, após se despedir do próximo pretendente, ela foi em busca de novas impressões. A boate não era muito grande. Era uma sala circular, em um lado da qual havia um grande palco, onde o famoso DJ estava tocando. Nas laterais, havia vários palcos pequenos onde garotas e garotos seminus dançavam. Todo o restante do espaço ao longo da parede circular era ocupado por um bar com uma variedade infinita de bebidas diferentes. Logo na entrada da boate havia uma escada que levava à ampla varanda da boate, que circundava o salão por todos os lados. Havia uma área VIP. Depois de andar pelo salão em um círculo, Vitória decidiu subir até a varanda. Havia também ilhas de pequenos bares com pequenos balcões. Ela se dirigiu a um deles, pediu um coquetel e olhou em volta.
A maioria dos homens presentes anotou e levantou seus copos em saudação. Ela sorriu educadamente e estava prestes a começar a degustar o coquetel quando seu olhar recaiu sobre um homem sentado no bar, não muito longe dela. Ele não era um homem. Ele era a própria personificação da beleza e da coragem. Cachos negros penteados para trás. Os olhos penetrantes, os lábios sensuais e o queixo firme faziam tremer literalmente todas as mulheres que olhavam para ele. E o peito musculoso visível na gola desabotoada de sua camisa não a deixava tirar os olhos dele. No entanto, o homem não parecia notar os olhares lascivos das mulheres. Ele tomou seu drink lentamente e pensou em algo. Vitória tentou chamar sua atenção, mas sem sucesso. Ela decidiu fazer algo mais rude. Pegando sua bebida, a garota caminhou em direção ao jovem, tentando não olhar para ele como se visse alguém conhecido. Assim que se aproximou da cadeira onde o belo homem estava sentado, seu pé se torceu repentinamente e ela caiu em cima do homem, e com tanto sucesso que se viu nos braços dele. Desculpe-me, ela gagueja, mudando para o inglês na esperança de que o Apolo a entenda. Que desastrada eu sou. Vou limpá-lo. E ela se apressou em limpar a camisa do homem com guardanapos. Ele pegou a mão dela, sorriu de forma encantadora e disse com um forte sotaque: de forma alguma, encantadora signorina. Minha camisa não é digna de seu entusiasmo. Estou tão envergonhado dela. Vitória baixou os olhos modestamente. Ainda assim, posso compensar minha falta de jeito? Claro que pode, se me fizer companhia e tomar um drink comigo. Vitória aceitou de bom grado. Ela estava literalmente tonta com o olhar do homem. Meu nome é Manuel, e você, bela signorina? Vitória se apresentou. Logo eles sabiam quase tudo um sobre o outro. Manuel era um grande empresário do México, mas estava morando temporariamente na Espanha. E veio para cá com sua namorada, a quem ia pedir em casamento, mas ela o trocou por um alemão. Então, aqui estou eu. Estou tentando entendê-la e esquecê-la, disse o homem, sorrindo tristemente, olhando profundamente nos olhos de Vitória, fazendo suas bochechas arderem. Eu nunca abandonaria um homem tão galante, disse Vitória com um suspiro. Talvez seja melhor que ela fique sozinha. Manuel beijou a mão de Vitória novamente. Se minha namorada não tivesse me deixado, eu não teria conhecido você, adorável Vitória. Depois que terminaram o coquetel, o jovem convidou Vitória para dançar. Ela aceitou de bom grado. Durante a dança, ele a puxou com tanta força contra si que ela parou de notá-lo e começou a acariciá-lo com paixão recíproca. Quando a dança terminou, Manuel propôs um passeio. Mas assim que saíram da boate, ele imediatamente puxou a moça com força contra si e começou a beijá-la apaixonadamente. Vitória não ficou surpresa com esse impulso e retribuiu imediatamente. Vitória. Você me deixa louco, sussurrou o homem, interrompendo os beijos de vez em quando. Eu quero você. Agora. Manuel. Não posso. Sou casada. Sussurrou Vitória, mas continuou a acariciá-lo com paixão. O homem se afastou. Que tolo eu sou! Como eu poderia ter decidido que uma mulher tão bonita poderia ficar sozinha? Certamente ela já tem um marido e um amante. E aqui estou eu com minha obsessão. Não. Disse Vitória, assustada, não tenho amante. Tenho apenas um marido. E não vivemos com ele como marido e mulher. Como ele pode ignorar uma ninfa como essa? Se você fosse minha esposa, eu não a deixaria sair do quarto. Vitória se lançou sobre ele e começou a beijá-lo com avidez. Vamos para minha casa. O homem sussurrou calorosamente e ela assentiu alegremente. Você não acha que é o destino? Juan olhou para Angélica. Encontrando-se pela terceira vez, e em outro país. Naquela vez, eu queria deixar tudo e procurar por você. Ainda bem que você não o fez. Eu tinha medo que o fizesse, por isso segui até o cartório. Então era você que estava atrás daquelas portas? Sim. Mas por quê? Eu já lhe disse que minha vida não me obedece. Mas agora você está aqui. É um de meus deveres. Diga-me. Quero saber por que não podemos ficar juntos. Por que não podemos?
Às vezes funciona. Angélica se aproximou de John e colocou os braços em volta do pescoço dele. John não reagiu ao beijo e ficou olhando para ela com dor nos olhos. Sinto muito, disse ele. É tudo o que temos à nossa disposição. Encontros raros e segredos. Talvez seja melhor assim. Não. Não vou deixar você ir dessa vez. John a puxou para perto de si e começou a beijá-la. Vitória, sorrindo alegremente, estava deitada no banheiro de sua suíte, lembrando-se dos acontecimentos da noite anterior. Se não fosse pelo fato de ser casada, Vitória teria ficado nos braços de Manuel. A paixão os cobriu na praia. De manhã, exaustos e felizes, eles se deitaram nos braços um do outro na areia fresca e viram o céu se iluminar. Minha linda Vitória! Você é magnífica, sussurrou Manuel com ardor, erguendo-se sobre o cotovelo e olhando nos olhos de Vitória. Gostaria de poder tê-la sempre em meus braços. Você não vai conseguir, querida, murmurou Vitória. Eu tenho que ir para casa. Mas vamos nos ver de novo, não vamos? Se não nos encontrarmos, eu morrerei, Vitória pensou sobre isso. Ela também queria continuar esse relacionamento apaixonado, mas como poderia esconder isso de John? O que ele diria se ela não voltasse para seu quarto? Vou pensar em algo, disse ela, e começou a fazer as malas. Tenho que ir, minha querida, ficarei feliz em vê-la novamente. Hoje à noite, às 21 horas, no restaurante do Gold Plaza Hotel. Se decidir marcar outro encontro com seu amante, Manuel, ligue para o recepcionista do hotel, ele me avisará. Vitória sorriu. O Gold Plaza era um dos hotéis mais elegantes da costa. E seu restaurante era o mais caro do resort. Manuel acabou se tornando não apenas rico, mas fabulosamente rico. Bateram na porta do banheiro. Vitória. O Tony quer tomar banho. Você vem? John entrou no banheiro. Como foi a discoteca? Ótima, obrigado. O que você fez? Fui à praia com meu filho. Nadamos e depois jantamos. Você não quer dar atenção ao seu filho? Ele sente sua falta. Ele sente mais sua falta. Vitória bufou infeliz. Ao contrário de você, eu estou sempre em casa. Você, ao contrário de mim, sai para fazer compras ou ir a salões de beleza. E com o dinheiro que eu ganho. Então você quer me culpar pelo dinheiro? Vitória se levantou e pulou no banheiro, fazendo com que a água do banheiro, com flocos de espuma, voasse pelo chão e pelas paredes. Ignorando sua nudez, ela continuou a gritar. Então você acha que eu gasto seu dinheiro sem pensar e sem trabalhar? E que eu deveria, de acordo com você, ficar em casa e ter filhos? Ou ter filhos e trabalhar em 3 empregos, para que meu marido não me censure por um pedaço de pão? Eu não o reprovo por causa de um pedaço de pão. Só quero que dê mais atenção ao nosso filho, disse John, cansado, e saiu do banheiro. Vitória jogou algo nele, mas ele fechou a porta bem a tempo e abateu. John sentou-se na praia e observou Tony construir uma cidade de areia. Angélica não conseguia sair de sua cabeça. Ele tinha que convencê-la de que ela estava errada. O que quer que fosse e a quem quer que ela fosse viciada, poderia ser consertado. Mas, primeiro, John tinha de se divorciar de Vitória. De acordo com todos os relatos, o casamento deles foi um erro. Depois de ficar casado com Vitória por alguns anos, ele percebeu que o que ela precisava não era dele, mas de um futuro estável e bem financiado. Para garantir que ela fosse sua esposa, ele deu à luz Sênia. Mas, na época, ele ainda tinha esperança de que tudo daria certo. Que o nascimento de uma criança faria com que Vitória se tornasse mais flexível e mais inclinada à vida familiar. Ele até decidiu ir secretamente até seus pais e consultá-los sobre a melhor maneira de encontrar uma abordagem para Vitória, para que ela não tentasse ser uma geladeira perfeita, mas se tornasse uma mulher simples, uma guardiã da casa da família. Ela nunca tinha ido à casa de seus pais. Eles estiveram no casamento, mas John nunca os conheceu de verdade. Vitória havia planejado as festividades tão bem que ele não conseguiu ter uma conversa franca com ninguém. Quando ele chegou ao vilarejo de onde sua esposa era e viu a casa dos pais dela, um mau pressentimento surgiu em sua cabeça. Sua sogra abriu a porta.
Quando ela viu a pessoa à sua frente, ficou assustada. Sua filha proibiu-os terminantemente de se comunicarem com o genro. Pouco antes do casamento, ela os levou às lojas e aos salões de beleza mais caros para fazer com que os pais parecessem empresários bem-sucedidos, o que não eram. Que alegria! Balbuciou a mulher. Onde está a Vitória? Estou sozinho, disse John, olhando em volta do apartamento de aparência modesta. Eu estava aqui a negócios, então pensei em dar uma passada. Depois de sentar-se por um tempo ao lado dos pais de sua esposa e pedir-lhes que não contassem a ele sobre a visita, John se despediu e saiu. Tudo fazia sentido agora. E o comportamento de Vitória também. Para o bem de seu filho, ela havia decidido deixar as coisas como estavam. Mas o encontro de ontem com Angélica havia virado sua vida de cabeça para baixo novamente. Ele tinha certeza de que as coisas seriam diferentes com ela. Haveria amor, felicidade e uma família de verdade. E para fazer com que Vitória concordasse com o divórcio rapidamente, ele lhe daria um bom salário e talvez até uma pensão alimentícia vitalícia para sustentá-la. Ele não se importava com seu filho. Vitória não precisava dele, mas ele não deveria descartar a possibilidade de seu súbito amor maternal. E aqui o mesmo dinheiro poderia vir em seu socorro. Olá! Ouvi uma voz familiar. John, posso brincar com você? Claro que sim. Tony bateu palmas. Onde está a mamãe? Perguntou John. Ela viu você na praia e me deixou ficar com você por um tempo. Você não se importa, não é? Claro que não. E você? Eu tinha um assunto urgente para resolver. Quem? Sua esposa. John olhou na direção que o cara estava apontando. Vitória estava se aproximando deles. Ela estava impecável, como sempre. Todos os homens na praia, com os olhos brilhando avidamente, viraram-se para segui-la. Sim, era a primeira vez que John não sentia nada por sua esposa. Ela é linda. Mas ela é fria. John olhou para John com medo. Você é muito inteligente para a sua idade, sorriu o homem. Vitória desceu graciosamente para a areia ao lado de John. Quem está ao lado do Tony? Nosso novo conhecido, meu homônimo. Ele não parece um pouco velho para ser amigo de Sênia? Vitória, quem se importa com a idade dos amigos? O que importa é a compreensão mútua e os interesses comuns. John. Você está louco? E se esse garoto estiver sendo enganado por alguém? Ele vai te encher o saco e roubar nosso filho. Do que diabos você está falando, Vitória? John estava ficando irritado. John está aqui com sua mãe. Ela é uma mulher maravilhosa, nem sonharia com uma coisa dessas. Vitória não gostou da maneira como o marido estava descrevendo a mulher estranha. O que era? Admiração? Ou John estava se empolgando? Preciso ver essa mãe de um adolescente negro imediatamente. Por volta do meio-dia, Vitória teve a oportunidade. Estava ficando muito quente. John decidiu deixar a praia e ir para um lugar mais fresco. Pessoal, por que não vamos comer alguma coisa? Ele se virou para os meninos. Eles concordaram com a cabeça. Vitória, você está conosco? É claro que estou com vocês. Respondeu a mulher irritada. O que vou fazer aqui sozinha? Ela não gostou do fato de John não ter perguntado primeiro se ela queria alguma coisa. Uma estranha era mais importante para ele do que sua própria esposa. Eles foram ao restaurante do hotel e fizeram o pedido. Enquanto esperavam pelo pedido, John conversava com os meninos sem prestar atenção em Vitória. Mamãe, John gritou de repente com alegria. Uma jovem estava se aproximando da mesa. Então era ela, essa maravilhosa mãe adolescente. Vitória olhou para sua suposta rival com um olhar apreciativo, nada fora do comum. Ela não era alta, bonita, mas não mais do que isso, não tinha uma figura ruim, mas longe disso. Vestida com um vestido de verão vulgar e sandálias. Vitória nunca usaria isso. Ela preferia apenas roupas de grife, que, de longe, declaravam sua singularidade e suntuosidade. Não, essa garota não era páreo para ela. Olá, ela disse e se virou para o filho, John. Que vergonha!
Você está se impondo a estranhos enquanto eu estou aqui procurando por você. Angélica, está tudo bem? Eu o convidei. Estou muito desconfortável. Chega. Venha se sentar conosco. Esta é minha esposa, Vitória. Como vai? Angélica. A garota sorriu para Vitória. Vitória sorriu de volta da forma mais radiante e despreocupada possível, mas por dentro estava furiosa. Há quanto tempo seu marido estava se dirigindo a essa senhora? Aparentemente, eles já se conheciam antes. Há quanto tempo? Além disso, não foi Vitória quem foi apresentada a Angélica, foi o contrário. Por que essa garota tinha tantos privilégios? Algo mais estava incomodando Vitória, mas ela não conseguia descobrir o que era. Você mora em nosso hotel? Perguntou Vitória inocentemente a Angélica quando ela se sentou à mesa. Sim, em vez de Angélica, respondeu Juan, e, além disso, Angélica é uma velha amiga minha de Nova York. Mais uma vez, Vitória teve a sensação de que estava perdendo alguma coisa. Ela estava prestes a fazer mais algumas perguntas para ver o que estava em sua mente, mas Harvey, Kira e seus filhos se aproximaram de sua mesa. Eles se cumprimentaram alegremente, trocaram de mesa e se sentaram em um grande grupo. Quando Harvey viu Angelique, não conseguiu esconder sua surpresa, mas felizmente ninguém além de John e Angelique percebeu. Não sei o que dizer, disse Harvey atordoado enquanto ele e John iam ao banheiro. É impossível. Como você pode ver, tudo é possível. Riu John. O que isso significa? Como você me disse antes de se casar com Vitória? Fate. Harvey se esticou. Não me diga que você está indo para... É exatamente isso que eu vou fazer, sorriu John amplamente. Mas... E quanto a Vitória? Tudo o que ela quer de mim é dinheiro. Eu lhe darei um bom pagamento e pronto. O que Angélica diz sobre isso? Ela nem vai pensar nisso, mas desta vez não vou deixá-la escapar. Vitória estava se remexendo em frente ao espelho, experimentando vestidos. Ainda não havia pensado em como escapar do encontro com Manuel, mas ela tinha que se arrumar. Você vai à boate de novo? Perguntou Juan, que havia entrado no quarto, com indiferença. Não, eu só quero ir a um restaurante. Você não pensaria em me convidar para sair? Você e eu não temos a mesma ideia de férias. Você quer uma multidão de pessoas para poder se exibir, eu prefiro férias passivas. É claro que sim. Minha esposa riu ironicamente. Deitar no sofá e beber cerveja. Por que no sofá? Disse John em um tom conciliador. Podemos ir para a praia. E então você pode morrer na sua praia. E eu quero impressões. Vitória, quem está impedindo você? Impressões, pelo amor de Deus, com uma bufada, Vitória continuou a arrumar suas malas com mais confiança e entusiasmo. Agora ela realmente conheceria Manuel. Ao pensar em seu amante, um doce arrepio a percorreu. Ela mal podia esperar para estar nos braços dele novamente. Pela primeira vez em sua vida, Vitória não era movida pelo cálculo nu, mas pela paixão e pelo sentimento. Quando sua esposa saiu, John ficou sentado por um longo tempo na poltrona, olhando pensativamente para fora da janela. Houve uma batida suave na porta. Papai, posso entrar? Claro que pode. John balançou a cabeça como se quisesse afastar seus pensamentos. Tony entrou na sala. Pai, sei que é tarde, mas talvez pudéssemos dar uma volta até a praia. Talvez o John ainda esteja lá. Acho que não. Sabe o que deveríamos fazer? O John teve uma ótima ideia. Vamos até o quarto deles e os convidamos para sair. Como em uma cafeteria. Vamos nos sentar e conversar. Sim. Vamos lá. Angélica olhou para os convidados inesperados com surpresa. Era óbvio que ela não tinha planos para a noite, usava o cabelo em um rabo de cavalo, um roupão e chinelos. Não havia um pingo de maquiagem em seu rosto. Mas isso a fez parecer ainda mais acessível, familiar e desejável para John. Se não fosse pelas crianças, ele a teria pegado e levado para a cama. Oi, John,
Que bom que você veio. Mamãe e eu estávamos sentados aqui, sentindo sua falta. Onde está sua esposa? John manteve seus olhos fixos em Angelique. Ela corou levemente e disse: Ventre, por que estamos na porta? Tony correu imediatamente para o quarto de Jonca. John teve o mesmo desejo, mas tentou entrar mais discretamente. O quarto de Angélica era menor do que o quarto da família de John. E havia apenas 2 deles, ao contrário dele. Era composto por 3 cômodos: o quarto de John, o quarto de Angélica e a sala de estar. Havia uma grande varanda que percorria toda a extensão do cômodo, com uma bela vista para o mar. Por que não saímos? Sugeriu John. Eu realmente não estou com vontade de sair. Desculpe, provavelmente estamos em um momento ruim. Está tudo bem. É bom ver você. É bom ver você. E é bom ver você também. Angélica sorriu. Mas eu não tenho nada para comprar para você além de café e bebida. Vamos pedir o jantar no quarto. Essa é uma ótima ideia. John respondeu no lugar de sua mãe. Algo não saudável e saudável. Sim, papai. Por favor, John e Angélica se entreolharam e riram. Muito bem. Esta noite está boa. Angélica acenou com a mão. Meia hora depois, o alegre grupo se sentou à grande mesa da varanda e comeu uma variedade de pratos dos restaurantes de fast food locais, bebendo Coca-Cola. Depois do jantar, os meninos saíram correndo para brincar. Quantos anos ele tem? Perguntou John. 13. Ele é um garoto grande. Mas notei que ele gosta de brincar com o Tony. Sim. John sempre quis ter um irmãozinho. Angélica, desculpe-me por fazer essa pergunta indiscreta, mas tenho de fazê-la. Você é casada? Não. E quanto ao John? O pai dele sabe que ele existe? Sim. Ele está muito envolvido na vida do filho. Mas eles não moram juntos? Não. Angelique finalmente desviou os olhos da paisagem além da grade da varanda e olhou John diretamente nos olhos. Ele é casado. Houve um silêncio constrangedor. Tony podia ser ouvido rindo no quarto de John. Angélica, você o ama? John queria e temia ouvir a resposta para essa pergunta. Sinceramente. Não mais. John sabe? Sobre o fato de seu pai viver com 2 famílias. Sim. Ele é muito bom em explicar as coisas. A garota sorriu. Eles ficaram em silêncio novamente. Passaram-se alguns minutos até que John decidiu falar novamente. Angélica. Se o pai de seu filho está vivendo com outra mulher e você não o quer mais, por que você não quer ficar comigo? John. Do que você está falando? A garota gritou e olhou com medo para as janelas do quarto do filho. Mas ninguém prestou atenção em seu grito. Ela continuou com uma voz mais calma. Você é casada, tem um filho que está crescendo, ou está me oferecendo o lugar de seu amante? Não. Com medo de que eles estivessem prestes a brigar, John pulou de seu assento, correu até Angélica e sentou-se ao lado dela no chão, envolvendo seus braços ao redor dos joelhos dela. Eu não quis dizer isso. Meu casamento com Vitória foi um erro. Tudo o que ela queria era meu dinheiro e a oportunidade de circular em certos círculos. Eu lhe dei tudo isso. Vou me divorciar dela e lhe deixar um bom acordo. E o Tony, John deu uma risadinha, e Vitória não precisa de seu filho mais do que eu. Tony ficará comigo. Por que você tem tanta certeza disso? Ela mal fala com ele. Ele é apenas uma parte irritante de sua vida familiar. Está me dizendo isso de propósito? Angélica olhou o homem nos olhos, questionando. Não. Só estou tentando lhe explicar que podemos ficar juntos. E você está me perguntando? Estou lhe perguntando, Angélica, você quer ficar comigo? Quer se casar comigo? Ela olhou fixamente nos olhos dele por um longo tempo. Ele também olhou atentamente para o fundo dos olhos dela. De repente, a garota se inclinou na direção dele e o beijou. Está me ouvindo?
Ela se afastou dos lábios dele e levantou o dedo indicador. Não, não estou ouvindo nada, disse John surpreso, escutando. Eu também não. Angélica se levantou da cadeira e correu para o quarto do filho. As crianças estavam dormindo tranquilamente, abraçadas na cama de John. Que horas são? Angélica olhou para John com surpresa. São cerca de 11 horas. Eles não vão perder você? Não há ninguém para nos perder. John se aproximou da garota e a beijou apaixonadamente. Antes que se dessem conta, estavam no quarto dela. A porta da frente se fechou silenciosamente. John ouviu Vitória tirar os sapatos de salto alto e entrar silenciosamente na banheira. Ele olhou para o relógio das 6 horas. Ele sorriu. Sim, que família! Se não fosse por Tony, John nunca teria deixado a cama de Angélica. Mas ele tinha medo de como seu filho reagiria ao fato de que eles haviam passado a noite em um quarto que não era o deles. Quase incapaz de se afastar da criança, John pegou o filho no colo e se dirigiu ao seu quarto. Ao chegar à porta, ele se virou. Angélica, prometa-me que vai pensar sobre isso. Eu realmente não posso ficar sem você. Eu preciso de você. Eu te amo. Não acredito que você não sente nada por mim. Se você não sentir, você e ela não o deixou terminar. Ela chegou mais perto, colocou os braços em volta do pescoço dele e o beijou com ternura. Prometo que vou pensar nisso, ela sussurrou, mantendo os lábios nos dele, depois se afastou e abriu a porta. Vitória voltou do banheiro 1 hora depois. Ela parou na penteadeira e começou a escovar o cabelo. Vitória, precisamos conversar. John se sentou na cama. Day, não vamos fazer isso agora. Eu quero ir para a cama. Vitória, eu quero me divorciar de você. Qual é o problema? Somos totalmente diferentes e não somos adequados um para o outro. Eu lhe darei um bom acordo. Você não tem nada a perder ao se divorciar de mim. John. Estou disposto a discutir sua proposta, mas agora. Vamos conversar mais tarde. Agora estou com sono. Embora ela não tenha dito a Manuel que viria, ele a estava esperando no restaurante. A recepcionista avisou a moça assim que ela se aproximou do balcão e perguntou por Manuel. Em 1 minuto, Vitória já estava entrando no salão de um restaurante grande e caro, e seu amante praticamente correu para encontrá-la. Tudo tremeu na mente de Vitória ao vê-lo. Ela se lembrou da noite anterior e de sua respiração. Ela se lembrou da noite anterior e sua respiração se acelerou. Manuel correu até ela, beijou sua mão com galhardia e a levou até a mesa onde um enorme buquê de rosas e champanhe e um balde de gelo a aguardavam. Minha linda Vitória. Estou muito feliz por você ter vindo. Não consegui encontrar um lugar para mim desde o momento em que nos separamos. Eu estava pronto para correr até seu marido e lutar por você. Vitória se derreteu com as palavras dele. Sua habitual frieza e cálculo haviam evaporado. Agora ela desejava que a noite nunca acabasse. Eles haviam se divertido muito. Manuel não foi mesquinho com os elogios ou com os pratos mais caros. No final do jantar, ele lhe deu um presente, um broche de gato de ouro branco com diamantes no lugar dos olhos e do nariz. Manuel, por que presentes tão caros? Sussurrou Vitória modestamente. Não é nada comparado a você, minha terna Vitória. Estou pronto para jogar o mundo inteiro a seus pés. Quando saíram do restaurante, já estava escuro. Vitória não queria se separar de Manuel, mas era muito tímida para dar a entender isso. Não quero me separar de você, minha linda Vitória, disse Manuel, como se estivesse lendo os pensamentos dela. Talvez você concorde em ir até o meu quarto e tomar outra taça de vinho. Oh, sim. Claro que sim, gritou Vitória mentalmente, mas em voz alta ela disse modestamente, só se não for por muito tempo. O vinho foi esquecido assim que eles cruzaram a porta do luxuoso quarto de Manuel. Vitória, esquecendo-se de toda a modéstia e de sua própria vergonha, atacou o homem com beijos, que ele não desperdiçou, tomou-a nos braços, e sem parar de beijá-la apaixonadamente, levou-a para o quarto. Pela manhã, cansado e feliz, Manuel disse, respirando pesadamente, vó, minha deusa Vitória, como eu gostaria que você ficasse comigo. Eu também quero, Manuel. Disse a mulher. Então não deveríamos nos separar?
Manuel olhou para Vitória. Deixe seu marido indigno e case-se comigo. Vitória não podia acreditar no que ouvia. Ela finalmente estava tendo sorte. Ela não apenas se casaria com um estrangeiro muito rico, mas também com o homem que amava. A garota não tinha mais dúvidas de que estava apaixonada. Manuel foi o primeiro homem com quem ela foi para a cama, não para seu próprio benefício, mas simplesmente porque ela queria. Está falando sério? Ela se sentou sobre o cotovelo e olhou para o amante. É claro que estou. Não posso mais estar falando sério. E daí? Mas tenho que me divorciar primeiro. Vou esperar o tempo que for necessário. Vitória não sabia como iniciar a conversa sobre o divórcio, mas John a venceu. No início, ela queria simplesmente aceitar, mas ele lhe ofereceu um pagamento e, apesar da riqueza de seu futuro noivo, Vitória não queria deixar John de mãos vazias. Será que ele a serviu em vão por tantos anos? Exceto. O que fazer com Tony? O rapaz não tinha utilidade para ela. Decidindo pensar sobre tudo isso mais tarde, Vitória adormeceu. John, surpreso com a calma de Vitória, refletiu. Certamente era bom que ela não se importasse com o divórcio, mas conhecendo sua esposa, ele poderia esperar qualquer coisa. Ele deveria ter procurado os advogados. John ligou para o filho e sugeriu que eles fossem tomar café da manhã e depois nadar. Tony aceitou de bom grado. Para a decepção de John, Angélica não estava no restaurante do hotel, nem nas cafeterias da praia, nem na própria praia. Provavelmente dormindo, pensou o homem e, ao se lembrar dela, um sorriso surgiu em seu rosto. Pai, por que você está sorrindo? O filho percebeu o sorriso. É por causa disso. Estou feliz que você esteja comigo, estou feliz que o tempo esteja bom e que ainda tenhamos uma semana inteira de férias. E você também está pensando na tia Angélica. Concluiu Tony. O que o fez pensar isso? John olhou para o garoto com surpresa. Quando você olha para ela, seus olhos começam a sorrir. Isso se nota? Sim. Eu também gosto dela. Se eu pudesse escolher uma mãe, eu a escolheria. Tony olhou com tristeza para seus pés. Está tudo bem, filho. Talvez tenhamos essa chance. De volta ao quarto depois do almoço, John colocou o filho para tirar um cochilo no meio do dia e foi para o quarto dele e de Vitória. Ela ainda estava dormindo. O lençol havia caído no chão, expondo seu corpo, mal coberto pela camiseta de renda. Ela tinha manchas no peito e no pescoço. Quando John chegou mais perto, ele pôde ver que eram hematomas, típicos de beijos muito fortes. Ou, como dizem, chupões. Vitória tem um amante. John sorriu. Foi por isso que ela reagiu da maneira que reagiu ao anúncio de seu divórcio. Então você quer se divorciar de mim? Vitória sentou-se na cadeira em frente a John e olhou para ele por cima dos óculos escuros enquanto tomava seu coquetel. Ela habilmente cobriu seus hematomas com um lenço de cor clara. O que há de errado com você? Eu já lhe disse que não somos adequados um para o outro. Quanto está disposto a me oferecer por sua liberdade? Não exagere. Você precisa dessa liberdade ainda mais do que eu, a julgar pelos seus chupões. John sorriu. Ele já tinha visto. Está bem. Vitória disse a quantia. Seu amante é pobre? John sorriu. Você pretende sustentá-lo com meu dinheiro? Pelo contrário, ele é muito mais rico do que você. Vitória olhou com desprezo para seu ainda marido. Mas tudo tem que ser pago. Eu vivi com você todos esses anos, dormi com você, dei à luz seu filho. A propósito, sobre o Tony, ele vai ficar comigo. Por que deveria? Você não precisa dele. Mas precisa da pensão alimentícia para sustentá-lo. Então você quer pensão alimentícia além do pagamento? Isso não é muito dinheiro para a futura amante de um homem muito rico? De forma alguma. Se você ficar ganancioso, levarei meu filho para o México e você nunca mais o verá. Então nossa amante é do México. Não ouvi falar de nenhum oligarca local super rico. E quem lhe disse que eu deixaria você levar seu filho para fora do país? Vou dizer ao tribunal que você é um péssimo pai.
Que você é um perigo para a criança e pronto. O tribunal sempre fica do lado da mãe. Acho que meus advogados serão capazes de refutar isso. Vou contratar o tipo de advogado que eu contrataria para derrotar seus advogados. Você contrataria? Para quê? Você parece esquecer que não trabalhou um dia sequer desde que se casou e que tem vivido com meu dinheiro todos esses anos. E agora eu bloqueei todos os seus cartões. Seu desgraçado. Tudo bem. Manuel vai me contratar os melhores advogados. Isso é o que veremos. Juan se levantou da mesa. Enquanto seu Manuel os contrata, eu vou para casa, para meu filho. O senhor pode ficar aqui. A propósito, o quarto está pago por mais uma semana, portanto, fique à vontade para ficar. E eu gravei nossa conversa de hoje. Sei que ela não será considerada pelo tribunal, mas me dará uma impressão sua. Seu desgraçado. Vitória jogou o conteúdo de seu copo atrás do marido, mas errou. John foi até o quarto de Angélica para conversar, mas não havia ninguém lá. Bem, havia alguém. A empregada que limpava o quarto. Você poderia me dizer onde estava a garota do quarto? Perguntou John. Ela havia se mudado. Hoje de manhã. Atônito, John discou o número de Harvey. Harvey, estou indo embora. Diga adeus a Kira por mim. Dá para acreditar que aquele desgraçado quer tirar meu bebê de mim? Vitória passou o dedo pelo peito musculoso de Manuel. Você não vai deixar que ele leve o meu bebê, vai? Eles estavam deitados na cama da suíte de Vitória. Ela havia ligado para Manuel de propósito, apenas para mimar seu ego depois da conversa com John que tivera com seu amante em um quarto pago pelo marido. É claro, minha adorável Vitória. Você me dará amiguinhos? Quantos você quiser, meu amor. A propósito, você tem um bom advogado? Quero processar aquele desgraçado por tudo o que eu conseguir. Todos os melhores advogados do mundo estarão a seus pés, minha preciosa. Obrigada, meu salvador. Aquele desgraçado bloqueou todos os meus cartões e me deixou sem dinheiro. Vitória sentiu Manuel ficar tenso de repente. O que há de errado com ele? Querido, há algo errado? Ela olhou ansiosamente para seu amante. Nada, nada, minha linda Vitória. É que agora eu me lembrei de repente que o meu melhor advogado vai sair de férias. E aí ele desliga o celular e não consegue ser contatado. Tenho que impedi-lo. Vou ligar para ele. Mas por que ele não liga do meu quarto? Gostaria de discutir mais alguns assuntos com ele. Não quero que seus ouvidos delicados me ouçam conversando com meus subordinados. Manuel se levantou rapidamente, vestiu-se e, mandando um beijo para Vitória, praticamente saiu correndo do quarto. Juan ia se arrepender do que havia dito a ela hoje. Ela o sacudiria até os ossos. Ela o faria ir embora. Alberto. Cancele isso imediatamente. Aquela mulher não era nada. Sim. Reserve um quarto no hotel onde você viu aquele americano ruivo. Ah, esses americanos. Nunca se sabe como eles vão ser. Pensei que este tivesse um acordo pré-nupcial, mas a garota não pensou nisso antes do casamento. Perdi tanto tempo e dinheiro. Pelo menos tirei o colar dela da cômoda para cobrir as despesas. Vitória não esperou por seu Manuel naquela noite. No dia seguinte, depois do café da manhã, que estava incluído em sua viagem, Vitória foi ao hotel para ver Manuel. Ei, garota, aonde você vai? A recepcionista do Plaza de Ouro a alcançou. Quarto 1111. É uma suíte. Ela olhou para a recepcionista. Sim, eu sei que é uma suíte. Mas por que é uma suíte? Para visitar um hóspede nesta suíte, por que mais? Vitória bateu a unha impacientemente em sua bolsa. Mas ela se mudou ontem. Como assim, ela se mudou? Vitória pensou que eles estavam brincando com ela. Tudo bem, ela disse. O Sr. Avequian voltou ontem muito irritado e imediatamente pediu para ser levado em consideração. Avequian? Não está confuso? Como um mexicano pode ter um sobrenome armênio?
Mas o Sr. Manvel Avekia é armênio em seu passaporte, as pernas de Vitória lhe falharam. Ela havia sido enganada. Ela havia sido enganada como uma tola. Agora estava claro para ela para onde tinha ido o colar que ela havia usado ontem e jogado fora em um acesso de paixão. E era a peça de joalheria mais cara. Manuel Manvel revelou-se um Alfonso. Comum ele se agachou e colocou os braços em volta da cabeça. Ele estava em um país estrangeiro. Não tinha dinheiro. Não podia nem mesmo trocar sua passagem de avião. E a única refeição que ela tem para esta semana é o café da manhã, que está incluído no voucher. Quando eles reservaram os vouchers, Vitória queria se recusar a comer, porque achava que os buffets eram a comida dos pobres. Mas John insistiu no café da manhã. Não quero me arrumar para ir a um restaurante pela manhã, só quero usar shorts e camiseta no café da manhã, como você vai comer o resto do dia? John, pensei muito esta semana e percebi que estava errado. Você não pode arruinar nossa família assim. Sinto muito. Vitória estava parada na porta. Ela parecia bastante desgrenhada. Como se a moça não tivesse acabado de voltar de um spa, mas de um trabalho duro. Ela estava enrugada, pálida, com um brilho abatido nos olhos. Por um momento, John sentiu pena dela. Mas, lembrando-se do que ela havia dito sobre seu filho, ele apenas sorriu. Seu amante herói acabou se tornando um Alfonso comum que a deixou assim que percebeu que você estava falida, e Vitória olhou para o marido com ódio. Como ele descobriu isso? É elementar. Juan respondeu à pergunta muda dela. Se seu namorado fosse realmente o que você pensa que ele é, você não estaria aqui agora. Mas já que você está aqui, e de uma forma tão patética, significa que estava com ele por algum benefício. E, além do dinheiro, meu dinheiro, não há mais nada a desejar de você. Seu rosto bonito, mas muito arrogante, assustaria qualquer um. Como você ousa me deixar sozinha? Desabafou Vitória. Você foi embora e não me deixou um centavo. Tive que vender minhas joias para viver decentemente esta semana. Você precisa me compensar. Claro que sim. Assim que você assinar os papéis do divórcio. Eu não vou lhe dar o divórcio. Vitória. A voz de John estava se tornando ameaçadora. Você não quer brigar comigo. Se não quiser o divórcio nos meus termos, tudo bem, vamos processá-la. Mas então, acredite em mim, eu farei com que você fique sem nada. John. Já tomei todas as providências. Você será recebido e escoltado até o hotel. Espero que não esteja com raiva de mim. Você sabe o que quero dizer. Está tudo bem, Harvey. Tenha todos os bebês que quiser. Sou um homem adulto e vou me virar muito bem sozinho. Além disso, você disse que eu estava pronto. John estava voando para Nova York para abrir uma filial de seu escritório de advocacia. Tudo estava pronto, só faltava assinar os documentos com o governo local, que prometeu ajudar de todas as formas possíveis em troca dos privilégios do escritório de John. Seu divórcio com Vitória foi bastante tranquilo. Ela concordou com todas as condições dele, John não se tornou um obstáculo e também atendeu às exigências dela. Um apartamento em um bom bairro, um carro e uma boa quantia pela primeira vez compensaram os anos de casamento de Vitória e a liberdade de John. Tony ficou com seu pai. Vitória nem sequer tentou estipular a frequência com que veria seu filho. E agora ele está voando para Nova York. A agência era apenas uma desculpa. Seu verdadeiro objetivo era encontrar Angélica. John estava determinado a fazer isso por qualquer meio necessário. Como combinado anteriormente, John foi recebido pessoalmente pelo chefe da administração do distrito e levado ao hotel. Belry era hospitaleiro, sorridente e alegre. Descanse um pouco e nos encontraremos para jantar hoje à noite. Enviarei meu motorista para buscá-lo. Uma vez no quarto, a primeira coisa que John fez foi pedir o jornal ao serviço de quarto. Ele precisava de um detetive particular. Depois de marcar alguns anúncios, o homem decidiu que, a partir de amanhã, começaria a ligar para todas as ofertas e escolheria alguém. Em seguida, tomou um banho e deitou-se para descansar. Ele não percebeu como havia adormecido. Houve uma batida forte na porta. John.
Estão esperando por você lá embaixo. A batida veio de trás da porta. John se levantou abruptamente e correu para se arrumar. 10 minutos depois, ele estava entrando no carro que havia sido enviado para buscá-lo. Querida, é bom vê-la novamente. Beori, abrindo bem os braços, quase correu até ele. Quanto Harvey pagou para você me receber assim? John estava preocupado, mas logo se esqueceu disso, pois havia perdido sua coordenação no espaço. Angélica estava sentada à mesa para a qual ele estava sendo arrastado por seu futuro parceiro. Ela olhou para ele com os olhos arregalados e como se gritasse, e não. Nós não nos conhecemos. Por favor. John acenou inadvertidamente com a cabeça e viu a tensão no rosto dela se tornar menos perceptível. E aqui está. Esta é minha advogada pessoal, Angélica. Beori anunciou alegremente. Ela vai cuidar do nosso negócio. Ele apertou a moça muito intimamente contra ele, mas ela não fez nenhuma resistência. John olhou para ela atentamente. É mesmo? Não. De jeito nenhum. Exceto por uma leve tensão no comportamento de Angélica e pelo desejo de John de agarrar o braço dela e levá-la para qualquer lugar, menos para longe desse lugar e desse Beori. A noite passou de forma bastante agradável. O chefe de gabinete brincou muito, contou anedotas divertidas, levantou-se com frequência de seu assento para cumprimentar alguém e, às vezes, para apresentá-lo a John. Não se sinta envergonhado, John. Um dia você precisará de todas essas apresentações. Beori explicou suas ações. John entrou cambaleando no quarto e sentou-se na cama sem se despir. Seu encontro com Angélica havia ocorrido mais cedo do que ele esperava. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis. Era evidente que ele estava com muito medo daquele alegre Beori. Mas por quê? Não. Ele não desistiria. Ele não a perderia novamente. Ele a forçaria a falar com ele amanhã e descobriria que segredo ele tinha que a fazia fugir dele o tempo todo. Bateram à porta. John olhou para o relógio, 12 horas da noite. Quem poderia ser? Ele foi até a porta e a abriu sem perguntar. Na soleira da porta estava Angélica. Ele entrou rapidamente no quarto e fechou as portas atrás de si. Com a mesma rapidez, ela se aproximou de John, pegou seu rosto entre as mãos e o beijou apaixonadamente. John foi rápido em responder ao beijo dela com outro beijo igualmente apaixonado. Eles ficaram no corredor da suíte e se beijaram com avidez. De repente, Angélica se afastou e olhou John diretamente nos olhos. Por favor, não me pergunte nada agora, ela murmurou e encostou os lábios nos dele novamente. Não farei isso agora, John prometeu mentalmente, tomando-a nos braços, levou-a para a cama. Era de manhã cedo quando Angélica se preparou para sair. Eu não quero deixar você ir. John discretamente a impediu de se vestir. É necessário. Angélica, quem precisa disso? Por que você não pode me dizer o que a impede de ficar comigo? Prometo que um dia explicarei tudo, estou cansado dessa incerteza. John a agarrou e a forçou a se sentar em uma cadeira. Ele puxou a outra cadeira o mais próximo possível e se sentou do lado oposto. É por causa do Vsevolod? Ele tem alguma coisa a ver com o fato de você não querer ficar comigo? Eu o vi tocando em você, e não é apenas um toque. Sim. Beori é meu amante. Angélica baixou a cabeça, cansada. E eu não posso, e assim como isso. Ficar longe dele. E por que não? Eu já tentei. Angélica, conte-me tudo desde o início. John tomou as mãos dela nas suas. Ela tinha 17 anos, sentada em um banco de praça, chorando. Eu ainda não havia entrado na universidade e tinha medo de contar aos meus pais. Ele veio até mim e me perguntou por que eu estava chorando. Então ele parecia tão másculo, confiável e charmoso. Eu lhe contei tudo sem pensar que nem o conhecia. Lembro que ele riu e disse que era um erro. Que uma garota bonita como eu não poderia deixar de entrar. Apresentando-se como professor da universidade, ele prometeu descobrir. Trocamos números de telefone e nos separamos. No dia seguinte, ele me ligou para dizer que realmente havia um erro e me convidou para tomar um café. Fiquei muito feliz em aceitar.
Nós nos encontramos. Ele me mostrou meu documento de registro e se ofereceu para comemorar. Eu estava completamente enfeitiçada por ele e nem me passou pela cabeça recusar. Daquele dia em diante, começamos a namorar. Eu estava apaixonada. Não me envergonhava da diferença de idade, mais de 20 anos, nem do fato de Belry ser casado e eu ter a mesma idade da filha dele, nem do fato de ele ter me enganado dizendo que era professor universitário. Mesmo quando se descobriu que não havia engano e que eu não havia entrado na universidade, Belry havia apenas subornado o reitor, eu não deixei de amá-lo. Não me importei com o fato de que, assim que Belry entrou na universidade, eu não tinha mais o que fazer. Não me importei com o fato de que, assim que ele me viu, decidiu me levar para a cama. Engravidei muito rapidamente. Belry realmente queria ter um filho. Quando John nasceu, ele literalmente me encheu de presentes. Comprou um apartamento grande para nós, não precisávamos de nada. O bebê teve o melhor de tudo. Eu esperava que Belry deixasse sua esposa, mas ele nunca o fez. Então, perguntei-lhe diretamente quando ele o faria. E, pela primeira vez em minha vida, Belry gritou comigo. O que o faz pensar que vou deixar minha esposa? Eu estava com tanta raiva que tive medo que ele me batesse. Por sua causa. Quem diabos é você? Uma adolescente sem cérebro com um rosto bonito que não conseguiu nem entrar na faculdade sozinha. Eu queria um filho. E você é apenas um método para conseguir um, que eu não conseguia acreditar no que ouvia. O homem que eu amava com todo o meu coração estava apenas me usando. Mas eu não sabia que isso não era o pior de tudo. Depois daquela conversa, meu amor começou a se esvair. Depois de um tempo, conheci um jovem. Ele começou a me cortejar. Nada aconteceu entre nós, apenas alguns jantares. Uma vez fomos ao teatro e ele desapareceu. Tentei em vão ligar para ele, mas o número não estava disponível. Belry me pegou em uma dessas ligações. Por que está ligando para o seu amante? Ele me perguntou de uma forma muito sinistra. Não se incomode, ele não vai atender. Nem para você, nem para ninguém. Ele veio até mim e, arrancando o telefone de minhas mãos, jogou-o no chão com toda a sua força. O telefone se despedaçou. Não se atreva a agir pelas minhas costas. Ele me agarrou pelo pescoço. Não quero que meu filho tenha uma mãe prostituta. É normal a mãe dele dormir com um homem casado? Estou com medo, não me importa o que ele faça comigo. Por que não podemos nos separar como pessoas civilizadas? Você não me ama, não precisa de mim. Então, por que não me deixa ir? John ama você, não vou separá-los. Mas me deixe ir. Você não vai me separar? Ele riu tanto que fiquei sem palavras. Se eu mexer um dedo, você nunca mais verá o John. Vou acusá-la de um crime tão grave que seus direitos de mãe serão retirados. E levarei John para minha casa sob o pretexto de caridade. Isso aumentará minha audiência aos trancos e barrancos. Gostaria de saber o que sua família diria sobre isso. Decidi usar meu último trunfo. Está se referindo à minha esposa? Ela se acalmou e soltou minha coleira, então ela sabe de tudo. Infelizmente, depois que minha filha nasceu, eu não podia ter mais filhos e queria muito um filho. No início, pensamos em adotar alguém, mas depois ela sugeriu que escolhêssemos uma menina boba como você. O plano deu certo. Minha esposa é uma pessoa inteligente e determinada. Ao contrário de você, ela tem muitas coisas úteis para fazer. É por isso que você foi tão útil. Eu tive um filho e sexo regular, minha esposa um marido amoroso e tempo para realizar suas ideias. Belry ficou em silêncio por um momento, depois se aproximou de mim e disse com sua voz habitual, mas esqueça suas festas. Você pertence à nossa família e só fará o que nós decidirmos. Caso contrário. Eu o avisei, daquele momento em diante, desisti de minha vida amorosa. Belry, vendo que eu obedecia, permitiu que eu me formasse na faculdade e me tornou sua advogada e assistente pessoal. Isso foi até eu conhecê-lo em uma viagem de negócios. Foi quando fiquei realmente assustada. E fugi. Mas na segunda vez que o vi, fiquei duplamente assustado.
Você não só se lembrou de mim, como também demonstrou sentimentos. Fiquei com medo por você. Felizmente, fiquei sabendo que você ia se casar e fui atrás de você. Quando você disse o sim no cartório, fiquei mais tranquilo. Mas, aparentemente, foi em vão. Angélica ficou em silêncio por um momento e olhou ansiosamente para John. Na última vez em que nos encontramos, percebi que o amo. Mas, infelizmente, não pude ficar com você. Fui embora para tentar esquecê-lo novamente, mas você voltou. E agora estou desesperada. Não posso ficar sem você. Também não posso ficar com você. Angélica, uma vez, antes do meu casamento, um amigo me disse que se eu encontrasse você novamente, seria o destino. E você tem que lutar por isso. E eu lutarei por você. John não teve tempo de dizer mais nada, e as portas bateram com tanta força que pareceram se abrir. Eu me perguntava por que minha Angélica estava tão quieta de repente. Belry e 2 guardas entraram na sala. Por que ela de repente parou de ficar nervosa e pediu para sair? Será que ela aceitou a situação? Não. Ela está apaixonada. Um amor com o qual ela não tem o direito de conviver, mas... Amor, o homem entrou na sala, aproximou-se de Angelique e passou a palma da mão em sua bochecha. Não toque nela. John deu um passo em sua direção. Os guardas imediatamente o agarraram pelos 2 lados, impedindo-o de dar mais um passo. Ou você achou que eu não saberia de nada? Belry não deu atenção ao John. Assim que você decidiu que era hora de nos separar, você foi colocado sob vigilância 24 horas por dia. No início, eu me divertia com seus encontros inesperados, mas quando a sua amante se divorciou, decidi que era hora de agir. Toda essa história de abrir sua patética filial nada mais foi do que um plano bem elaborado para atraí-lo até aqui, no meu território. Você é um bastardo, disse Angélica em um tom calmo e indiferente, como se fosse um fato conhecido há muito tempo. Suas ações não levarão a nada. Eu nunca mais pertencerei a você. Pelo menos não com meus pensamentos e minha alma. Vamos ver como você vai cantar quando eu causar um acidente ao seu amante. Você vai implorar para que eu o deixe viver. Você estará aos meus pés. Você é muito arrogante para a sua idade. John bufou de surpresa. Suas fantasias sobre estar deitado a seus pés são um sinal de seus complexos. Cale-o, Belry gritou, gaguejando. Imediatamente, um dos guardas deu um tapa forte em John. Angélica gritou. O que está acontecendo lá dentro? Alguém estava batendo na porta. Um dos guardas foi falar com quem estava ligando. Ele voltou 1 minuto depois. Temos que tirá-los daqui, decidiu Belry. John e Angélica foram levados pela porta dos fundos do hotel e colocados em um carro. Eles foram conduzidos por um longo tempo pelas ruas da cidade antes do amanhecer até saírem da cidade. Depois de alguns quilômetros de estrada, entraram na floresta. Mais 1 hora de viagem e o carro parou em frente a um prédio de uma fábrica abandonada. Saia! Ordenou um dos guardas. Nesse momento, uma ligação telefônica tocou no bolso de Vsevolod. Olhando para a tela, ele xingou e pegou o telefone. Polina, querida, o que há de errado? Estou muito ocupado, respondeu ele ao receptor, o que fez Belry empalidecer. Quando ele terminou de falar, seu rosto havia desaparecido. Vamos voltar, ele acenou e entrou no carro. E quanto a isso? Os guardas se entreolharam confusos. Deixem-nos em paz, Angélica e Juan caminharam pela estrada da floresta e conversaram. O que havia acontecido? Por que Belry havia largado tudo de repente e corrido para a cidade? Talvez o que disseram a ele no telefone fosse mais importante do que nossas mortes. O que será que disseram a ele? O que será que vai acontecer conosco? Será que o Belry ainda virá atrás de nós? De qualquer forma, precisamos sair de Nova York o mais rápido possível. Ele não tem muita influência em Washington, e eu tenho alguns contatos. Só temos que pegar o John primeiro. Com certeza. Saindo da floresta, eles pegaram carona até a cidade. A primeira coisa que fizeram foi ir até a casa de Angélica.
Surpreendentemente, lá estavam esperando por eles um estranho homem mais velho e uma mulher muito bonita e bem arrumada, na casa dos 50 anos. John conversou casualmente com o homem. Permita-me que me apresente, o homem veio conhecer Angélica e John, Alexander. Sou o pai dessa mulher e o sogro de Beori. Angélica e John se entreolharam, perplexos. Alexander fez um gesto para que eles se sentassem, o que eles fizeram imediatamente. Vamos começar, disse o homem. Esse jovem bateu à minha porta hoje cedo. Alexander apontou para John Jr. Angélica e John olharam para o adolescente com surpresa. Ele me disse que era filho do meu genro e que Beori vinha se comportando de forma inadequada com sua família, minha filha Pauline, seu filho e a mãe do filho, há anos. Para ser sincero, há muito tempo eu havia me aposentado dos negócios e não estava envolvido com o que meu genro estava fazendo. Minha filha estava feliz, as coisas estavam indo bem, não havia reclamações da parte dele e eu relaxei. Acontece que eu não deveria ter relaxado. Hoje, descobri que meu genro tomou como reféns a mãe de sua filha e sua pessoa favorita. E se eu podia fazer vista grossa para seus negócios paralelos, além disso, minha filha não se opunha a isso, então não posso perdoar o banditismo flagrante e a permissividade às minhas custas. Felizmente, consegui impedir o caos. Você não está mais em perigo. Angélica, você está livre do meu genro e eu lhe asseguro que farei com que ele nunca mais se aproxime de você. Obrigada, é claro, e sussurrou Angélica e se voltou para o filho. Mas, Juan, como você soube? Mamãe, eu não sou mais um garotinho. E eu entendo perfeitamente que seu relacionamento com meu pai não é o que os pais deveriam ter. E eu percebia que você não era feliz com ele. E quando você conheceu o John e eu vi o modo como ele olhava para você, percebi que é desse tipo de homem que você precisa, não do meu pai. Você chegou em casa ontem à noite muito agitada e saiu logo em seguida. Eu sabia que você estava negociando com eles, pela sua expressão, era o John. Quando meu pai chegou de manhã cedo com 2 guardas procurando por você, percebi que você estava em perigo e fui até Alexander. Mas... por que ele? Porque a Pauline teria defendido o pai dela, mas o Alexander provavelmente não teria. Você está errado, John, disse a mulher. Estou ficando cansada dos modos czaristas do meu marido. Ele se esqueceu completamente de quem lhe deu esse cargo e o ocupa há muitos anos. E a possessividade em relação à sua mãe não foi justa. O casamento foi modesto. Apenas as pessoas mais próximas estavam presentes e John Jr., Tony, Harvey e sua família, e Alexander. Não se neguem a nada e não tenham pressa de voltar. John disse a eles no aeroporto. Garanto a vocês que ficaremos bem. Sim, papai. Agora somos todos adultos e independentes. Confirmou Tony. Ok, independentes, se você diz isso. Angélica riu e deu um tapinha no topo da cabeça dos meninos. Você acha que eles não ficarão ofendidos por termos saído de férias sem eles? Perguntou Angélica, ansiosa, enquanto o avião decolava. Acho que eles ficarão ofendidos se não lhes dermos uma irmãzinha em breve. John sorriu e deu um longo beijo em sua esposa.